Hello, people, né, ladies and gentlemen. Hoje eu estava dando uma olhada no grupo, né, sobre alguns assuntos que a gente poderia falar hoje, e teve uma pessoa que pediu para falar, para dar aquela aula teórica sobre meditação. Então, alguém aqui já participou de oficina de meditação, que eu dei uma época atrás? Para quem não sabe, acho que uns anos atrás, eu dava oficinas de meditação, que duravam de 3, 4 dias, mais 3, 4 a 5 dias. Acho que 4 dias era uma média boa que eu dava as oficinas de meditação. Essa aula que eu vou dar hoje era uma aula que eu dava nas oficinas de meditação, que inclusive é um projeto que eu estou querendo retornar esse ano. Inclusive, quero voltar a dar oficinas de meditação. É claro que quem do Mente Consciente quiser participar, eu vou dar um desconto. Essa aula é uma aula que acontecia dentro dessas oficinas. Então, aqui, quem já fez alguma oficina de meditação comigo, talvez alguns alunos ou alunas mais antigos, e quando eu digo antigos, não são velhas, tá? Antes que falem qualquer coisa, talvez alguns alunos ou alunas antigas vão se lembrar dessa aula, né? Então, basicamente é o seguinte, pessoal: o que acontece quando a gente começa a meditar? Então, vamos pegar uma pessoa, e isso que eu vou falar são dinâmicas psicológicas e mentais, que reverberam, obviamente, no físico. Eu vou entrar um pouco nesse assunto também, mas basicamente é o que acontece no nosso sistema mental, tá? Então, vamos pegar um exemplo de uma pessoa fictícia que ela nunca meditou e ela vai começar o processo de meditação, ela vai começar a meditar. Como se a gente pegasse a cronologia dessa pessoa. Antes de tudo, a gente precisa entender que toda memória, tudo aquilo que a gente passa na vida, tudo aquilo que a gente armazena de memória, nunca está morto na nossa mente. Não existe informação morta na nossa mente. Tudo que está dentro do nosso sistema mental é vivo. Então, toda pessoa que passa, por exemplo, por um evento traumático, e esse evento ele é marcado na mente da pessoa, isso não é morto. Apesar da pessoa não estar ali sentindo a intensidade do trauma a todo momento, aquilo ali está marcado na mente daquela pessoa. E quando ela passa por situações parecidas, que hoje em dia no senso comum é chamado de situações de gatilhos, essa informação ela volta. E eu estou passando por isso porque essa é uma aula anterior que eu dava nas oficinas. Nas oficinas eu tinha uma escadinha, sabe? Tinha uma ordem. Então, antes da aula sobre o que acontece na meditação, eu dava uma aula falando sobre sankaras. Sankaras é um termo em sânscrito para memórias. Então, basicamente, o que é um sankara? Um sankara é uma experiência que a gente passou e ficou marcado dentro da nossa mente. Então, imagina uma superfície de vidro e uma mão gordurosa. Quando você pega a mão e você na superfície gordurosa, na superfície de vidro com a mão gordurosa, quando você tira, fica a marca da mão. A tua mão não está mais ali. O evento já não mais aconteceu. Mas a marca da mão está igualzinho. Isso é um sankara. É quando a gente passa por eventos e esses eventos marcam a nossa psique. Quanto maior for a intensidade emocional do evento, mais marcado aquilo vai ficar. Seja prazer, seja dor, aversão, tá? O que que é um trauma? O que que define um trauma? Tem algumas aulas já no Mente Consciente, se não me engano, tem parte 1, parte 2, parte 3 da dinâmica do trauma, mas assim, condensando essas 3 aulas numa só, um trauma, um evento traumático, nada mais é do que eu passei por uma situação que me gerou uma carga emocional muito grande, que eu não tenho maturidade, intelectualidade, linguagem para vivenciar aquela emoção de maneira saudável. Então, o que que o meu ego faz
como um mecanismo de proteção. Ele vai pegar essa emoção, esse evento, e ele não vai racionalizar sobre isso, ele não vai intelectualizar isso. Ele vai pegar e ele vai tamponar, jogar lá para a sombra psicológica, para no momento em que a gente estiver maduro para lidar com aquilo, aí o ego solta e deixa aquilo vir à tona para ser trabalhado novamente. O que significa sentir tudo o que foi passado, só que agora de uma maneira mais lúcida e madura. Um trauma é isso. A gente passa por uma situação, a situação é demasiadamente emocional, é tanta carga emocional que a gente não tem maturidade para lidar, a gente não tem intelectualidade para lidar, para racionalizar, para pensar por que isso está acontecendo, o que de fato está acontecendo, quais são as consequências do que está acontecendo. A gente não tem nem maturidade ou intelectualidade e a gente também não tem linguagem, pessoal, na psicanálise lacaniana. A psicanálise lacaniana é toda baseada em linguagem. Se você passa por uma situação que você não tem linguagem simbólica, linguagem mesmo, sabe? De tipo, isso é isso que aconteceu. Você dá uma linguagem simbólica para o que aconteceu, isso também já é um trauma. Você não sabe, está acontecendo uma coisa e você não sabe. Você não consegue dar uma linguagem, tanto verbal, seja verbal, seja simbólica. Você não consegue o quê? Subjetivar algo que é objetivo. Aconteceu um evento, emoção. Você não consegue dar uma linguagem para aquilo. Aí o que o ego faz nessas três situações? Ele vai pegar todo esse evento, toda a memória, toda a carga emocional e vai jogar lá para a sombra psicológica. Quando a pessoa, o indivíduo tiver maduro o suficiente, ele solta a mão para aquilo vir à tona para o consciente de novo. Só que qual é o problema dos traumas? Se fosse um, dois, beleza. A questão é que o ser humano. Quantos, quantos sankaras vocês acham que um ser humano comum tem na sombra psicológica? Contando essa encarnação e todas as encarnações. Porque o sankara ele vai passando de encarnação para encarnação. Porque o corpo armazena esses sankaras de maneira simbólica também, mas isso não fica armazenado só no corpo, fica armazenado onde? No corpo mental. Então, quando a gente desencarna, o corpo falece, mas o resto segue. Os sankaras vão passando de encarnação em encarnação. Vai passando, vai passando, vai passando. Quantos sankaras vocês acham que um ser humano comum, tem armazenado na sua sombra psicológica? Fora fora as ramificações, né? Tem Sankara, tem o tipo de Sankara. Aí tem vários subtítulos, sabe? Subtipos. Aí dentro do subtítulo, abrem um subtítulo, sabe? Vai aparecer, sabe quando você vai fazer aquele mapa mental, que você aperta um, aí aparece vários. Aí desse vários, você aperta outro que aparece vários. É tipo isso. Um ser humano comum das infinitas encarnações nesse planeta até chegar até aqui, pessoal, é bilhões, bilhões de sankaras. Bilhões. Isso é visto para quem tem uma mediunidade de evidência, de clara evidência. Vocês já leram, provavelmente vocês já leram ou já ouviram falar de pessoas que têm uma aura cinza. Quem já ouviu falar? Ah, você olha para a pessoa, nossa, Henrique, eu vejo um negócio meio cinza, ou pessoas que têm clara evidência, falam que a pessoa está cheia de nuvem espiritual, máculas, sabe, mácula, que a aura fica meio esfumaçada. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Já leu, já ouviu, alguém falou? Provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar disso. O que é essa fumaça cinza? São os sankaras. São bilhões de sankaras. É tanto sankara energizado que a pessoa é como se tivesse uma nuvem em volta dela. Porque os sankaras, eles são vivos, eles são vistos. Ou são sankara, nada, ele é atômico, tá, pessoal? É que a gente não enxerga com o olho nu, a gente não enxerga um átomo. Mas se você colocar
bilhões de átomos carregados de muita energia, para quem tem uma certa sensibilidade de clarividência, consegue ver de tanto que tem. E às vezes a pessoa ela nem enxerga, mas você chega perto, você já sente um negócio meio estranho, sabe? Você parece que tá meio. Você mesmo começa a se sentir meio mal, meio confuso, dor de barriga, né? E tal. A pessoa tá com tanto sankara que basta você ter um mínimo de sensibilidade que quando o teu campo bioeletromagnético começa a conversar com o campo bioeletromagnético dessa pessoa, a informação da pessoa é tão energizada que tipo você começa a sentir no teu corpo. Agora vocês estão começando a entender muita coisa. E isso eu não cheguei nem na parte principal da aula, isso é a aula anterior para vocês entenderem o que eu vou falar. Finalizando essa primeira parte para agora entrar na segunda parte, que é o que acontece quando a gente começa a meditar. Não existe limpar Sankara sem sentir o Sankara. É porque essa vai ser a segunda parte da aula. Não tem como você limpar um Sankara só meramente pela repetição de novas palavras, assim, digamos. Isso pode ajudar a trazer o Sankara inconsciente para o consciente. Mas todo Uhum. Sankara, ele tem uma carga emocional. Se a gente for ver um átomo ele é composto por próton, né? Nêutron, que é o núcleo, e os elétrons em volta, certo? Uma nuvem de elétron em volta. Uma nuvem, nuvem mesmo, sabe? Não é aquele negócio, uma bolinha girando em torno do núcleo, não. É tipo bilhões, trilhões, número incontáveis de elétrons em torno do núcleo. E é assim que funciona um elétron, tá? É uma coisa bem complexa. Toda a memória, todo Sankara, ele é composto pela memória em si, pela memória do fato, e o elétron é a carga emocional. Por exemplo, você passa por um evento e você sente muita tristeza. Essa memória, quando ela é armazenada junto com a tristeza. A tristeza é armazenada junto. Então, vamos supor, só um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que você, numa outra encarnação, você foi mulher, que você foi estuprada. Só que você não teve maturidade para lidar com aquele fato traumático, aquele evento traumático. E você passou a encarnação inteira sem conseguir lidar com esse fato. Tá lá na tua sombra psicológica, certo? Nessa encarnação você consegue atingir um certo nível de maturidade para começar a lidar com certos eventos que são pesados, muito dolorosos. Quando você vai limpar esse Sankara, vai vir à tona a mesma emoção que você sentiu na vida passada. Tá? Não, eu vou repetir isso aqui para vocês, que eu já repeti isso em algumas aulas, eu vou repetir de novo. Não existe técnica mágica, seja holística, espiritual, do escambau, que purifica o ser humano do nada. Botei a mão, dou um áudio, você está curado. Pessoal, isso não existe. Não é tão simples assim. Uma pessoa para conseguir colocar a mão na cabeça de alguém e conseguir curar alguma coisa muito profunda tem que ser uma pessoa iluminada muito avançada, tá? O que com certeza não faz terapia holística como a gente vê hoje em dia. A pessoa precisa estar muito sintonizada com a divindade para num toque, numa mão, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, curar. Tipo assim, é tanta energia que os sankaras, sabe, vai tudo de uma vez só. Assim, é muito raro isso acontecer. É muito raro existirem seres hoje em dia, principalmente que vivem em sociedade urbana, como a gente conhece, que tem a capacidade de fazer isso. De uma maneira geral, todo mundo vai ter que passar pelo que todo mundo passa, que é o quê? Vai ter que sentir de novo todas aquelas emoções do passado, etc., para chorar, espernear, fazer birra, resistência, noite escura da alma, aquele trem todo para purificar. Vamos entrar para a segunda parte da aula. O que acontece quando a gente começa a entrar em meditação cada vez mais profunda? Jung fez, quando ele formulou a teoria dos complexos, ele começou a formular, ele fez uma pesquisa que durou muitos anos essa pesquisa. Ele chamou várias pessoas aleatórias
E qual era a pesquisa de Jung? Ele queria provar a existência dos complexos, tá? Então, o que que ele fez? Ele pegou várias pessoas e para cada pessoa ele começava a falar palavras aleatórias, tipo assim, computador, banca, carteira, barco, televisão. Acho que nem sei se na época tinha televisão, mas enfim, nuvem, sabe? Sapato. Ele começava a falar coisas, palavras aleatórias. Ele filmava a pessoa e depois ele começava a estudar a reação das pessoas para cada palavra falada. Teve um rapaz, por exemplo, que toda vez que o Jung falava alguma coisa relacionada a mar, a pessoa ela travava um pouco antes de responder. Então, por exemplo, o Jung falava mar, aí a pessoa tinha que responder alguma palavra. Aí a pessoa falava barco, aí a pessoa tinha que responder alguma palavra. Ele media a velocidade e a reação das pessoas para cada palavra. Esse rapaz, toda vez que ele falava alguma coisa relacionada a mar, ele travava antes de responder, ele tinha dificuldade, ele apresentava sudorese, ele, sabe, a respiração ficava um pouco mais ofegante. O barco, onda, mar, sei lá, peixe, qualquer coisa nesse sentido, ele ficava, né, dava uma travadinha. E aí, depois, na devolução da pesquisa, na conversa individual, o Jung falou isso para ele: olha, eu percebi que durante nosso trabalho, todo em relação a mar, você apresentava isso, apresentava aquilo, uma certa resistência. E aí o rapaz falou que há uns anos atrás ele tinha ideações suicidas. E a ideação suicida dele era se jogar no mar, era se matar afogado no mar. Então, toda vez que Jung falava alguma coisa sobre mar, inconscientemente ele lembrava dessa memória. Na hora, era tão rápido que ele não lembrava, tipo, ah, nossa, eu já quis me suicidar jogando no mar. Ele não lembrava disso para responder. Era uma questão de segundos. Tipo, onda. Entende? Era tipo, o corpo começa a suar e a pessoa nem sabe por que o corpo está suando. A respiração começa a ficar ofegante, a pessoa não sabe. Ela começa a ter o pico de adrenalina e ela nem sabe. A resposta é automática. Por quê? Porque o Sankara está lá. Porque o complexo está lá. Então, Jung, através dessa pesquisa, ele comprovou que existe uma sombra psicológica e que os complexos ficam nessas sombras psicológicas. Conscientemente, a gente não pensa nesse conteúdo, mas ele está lá na sombra psicológica vivo. Aquilo que está na sombra psicológica não está morto. Tipo assim, ah, eu vou reprimir uma coisa e isso não vai afetar minha vida. Isso não existe. Tudo que está na nossa sombra afeta a nossa vida, seja inconsciente ou inconscientemente, a depender da quantidade de energia psíquica que o complexo tem. E o que é energia psíquica? Atenção e emoção. Quanto mais carga psíquica e emocional o complexo ou Sankara tem, ele vai engolindo outros complexos. Eles vão fazendo, sabe? Eles vão fazendo como se fossem tipo ameba, sabe? Eles vão fazendo conglomerados de complexo. Chega uma hora que esse complexo ele fica tão energizado, tão grande, tanta energia, que em alguns casos, como Jung falou, ele irrompe da sombra, ou seja, o ego não tem mais energia para manter ele na sombra psicológica, e aí ele rompe o ego e ele invade o consciente da pessoa. E é quando a pessoa tem o quê? Um surto psicótico. Quando a pessoa ela já não consegue mais discernir a realidade do complexo dela. Aquela pessoa que começa a achar que todo mundo está fazendo mal para ela. Sabe? Sabe aquela pessoa, imagina que vocês conhecem alguém que ela tem uma paranoia, ela tem uma situação, uma questão, que ela acha que todo mundo está fazendo mal para ela. Pessoas que ela nem conhece, que nem conhecem ela. É um complexo muito energizado. Essa pessoa provavelmente ela tem um Sankara de que alguém fez muito mal para ela, só que o Sankara vai se energizando e vai generalizando.
Eu já dei essa aula falando sobre isso em algum momento, acho que foi, se não me engano, foi na aula dos traumas, que eu falo sobre como que se a gente não lida com uma questão dentro de nós, a encarnação após encarnação, essa questão ela vai ficando maior, mais complexa de energia, e a gente vai generalizando uma coisa que às vezes começou lá atrás, tá, não sei o quê. Já dei essa aula, tem alguma aula lá, provavelmente, se não me engano, nas aulas sobre trauma. Então, vocês entenderam que o Sankara e o complexo, eles são para vocês, não sei se vocês sabem, mas o Jung, ele estudou a teoria da yoga durante muitos anos, né? E o Jung, ele era um estudante da tradição da yoga. Então, muita coisa que tem na psicologia analítica dele, na verdade, é uma releitura de muita coisa da yoga. Que ele simplesmente, eu vou pegar o Sankara, beleza. Vou pegar esse Sankara, vou pegar esse conceito aqui e vou comprovar psicologicamente que ele existe, de fato. Tem muita coisa do Jung que é do Oriente, que ele simplesmente trouxe para tentar dar uma forma mais oriental para as pessoas entenderem aquilo. Tá, beleza. O que que acontece então quando a gente começa a meditar? Pessoal, para todo Sankara, um fragmento da nossa mente é feito. Porque, como eu disse para vocês, tudo aquilo que vai para nossa sombra psicológica, para o ego manter aquilo na sombra psicológica, ele precisa literalmente gastar energia para aquilo não irromper para o consciente de novo. Então, se a gente fosse olhar para a nossa sombra psicológica, vamos supor, sombra psicológica, ego e consciente. Mente consciente, ego e sombra psicológica. Se a gente pudesse olhar a nossa sombra psicológica nesse momento, vocês veriam um ego com infinitos tentáculos, tipo assim, fazendo que esse conteúdo permaneça lá reprimido, tamponado, concretado. Muita energia se gasta. Eu não sei se vocês sabem, mas 90% da energia gasta do ser humano no dia a dia é em processos mentais. É muita energia. Quanto mais sankara uma pessoa tem na sua psicológica, mais energia mental é gasta. É uma quantidade, pessoal, absurda de energia que o nosso ego precisa direcionar para manter certos conteúdos na sua psicológica sem serem observados, sem serem vividos de maneira intensa. É muita energia. Então, quando a gente começa a meditar, o que que acontece de uma maneira bem básica? Tem aqui a nossa mente consciente, o nosso ego e a mente inconsciente. O ego, ele é como se fosse o porteiro. Além de várias funções, ele é o porteiro entre essas duas mentes, tá? O ego é o que não deixa que certos conteúdos inconscientes da soma psicológica irrompam e venham para a mente consciente se a pessoa não tem maturidade para lidar com aquilo. Só que vai chegando um momento aonde tanto Sankara está ali depositado que o ego ele já nem tem mais energia para parar e pensar e refletir quais conteúdos a pessoa já consegue lidar. Ele simplesmente vai jogando, se torna um hábito. Toda situação ele vai jogando para a sua psicológica. Sabe? Depois a gente vê e vai depositando encarnação após encarnação. Beleza. O que acontece quando a gente medita profundamente? A nossa mente consciente, que fica ali em constante, em constante ação, em constante movimento, que ela fica ali girando o tempo todo, que na maioria das vezes é simplesmente uma forma de fuga da realidade, ficar pensando o tempo inteiro, pensando e analisando e etc., é uma maneira de controle, de fuga da realidade. Quando a gente senta e a gente vai meditar, a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente começam a fazer um movimento de aproximação.
Porque, na verdade, mente consciente e mente inconsciente são a mesma mente. Na verdade, não tem diferença entre as duas. Essa fissura entre a mente consciente e a mente inconsciente é por conta dos sankaras. Na verdade, é por conta de uma fragmentação da mente. O que cria a mente inconsciente são os eventos traumáticos que fragmentam a mente. A mente consciente e a mente inconsciente, elas deveriam, idealmente, estarem assim. O que é a mente consciente? É aquilo que a gente vai observando, vai fazendo no dia a dia. É aquilo que a gente observa e a gente interpreta. A mente inconsciente é onde vão ficando as memórias. E também é pela mente inconsciente que a gente tem acesso ao vácuo quântico, ao campo infinito de inteligência e energia. Então, na verdade, a gente nunca perde acesso a esse campo, a Deus, à divindade. A gente nunca perde isso. Não importa se você é um santo, se você é um demônio. Todo mundo tem acesso a isso. A gente nunca perde essa conexão de fato. A mente inconsciente tem acesso direto ao vácuo quântico, a esse campo, a Deus, a divindade, Atom, Brahma, o nome que você quiser dar. Quando a gente começa a meditar, o nosso ego, ele começa a transcender. A nossa mente consciente começa a diminuir o fluxo de atividade. O nosso ego porteiro, ele dá uma descansada e a mente inconsciente vai se aproximando da mente consciente e isso aqui começa a acontecer quando a gente medita profundamente. Só que tá aqui consciente e inconsciente. Meditação profunda vai aproximando. Só que o que acontece, vamos pegar lá a nossa pessoa que a gente começou lá do início da aula, a pessoa nunca meditou. Bilhões de sankaras. O ego está exausto. A pessoa já está no ponto de irromper. Sabe aquela pessoa exausta? Rica, eu tô exausta. A pessoa mal está conseguindo existir, a pessoa mal consegue levantar da cama para comer, de tão cansada que ela tá. Mas Henrique, eu não faço nada e vivo cansado. É porque o que? O ego está direcionando praticamente toda a energia vital que ela tem, que tem ali sobrando, ou qualquer coisa, para manter esses bilhões de sankaras lá na sua psicológica. É por isso que o obsessor precisa o quê? Sugar a energia vital dos outros. Porque não tem energia suficiente para olhar para suas próprias questões, né? Mas entre outros motivos, esse é um deles, tá? Porque o ego precisa de energia para manter tudo lá, para não olhar. Quantas libertações espirituais eu já não fiz que o obsessor começou a chorar? Que o ego deu uma descansada e aí via aquela sancarada de tudo que é lado, e o obsessor começa a chorar e começa a se desesperar. Ai, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu falo, calma, irmão, tá tranquilo, sabe? Isso aqui é um lugar de paz para você começar, né, a olhar para isso de uma maneira mais consciente. Aí o obsessor aceita. Nossa, acontece direto. Vamos pegar novamente a nossa pessoa. Nunca meditou na vida. Aí vai fazer os pranayamas, começa a se energizar, a mente começa a quietar, mente consciente, inconsciente. Pessoal, só de fazer um mínimo de aproximação, só do ego, que estava exausto, conseguir dar uma descansada, às vezes por meio segundo, o ego, sabe? Sabe aquela que o ego dá? Meio segundo que o porteiro dá uma desligada, uma pequena aproximação acontece. Que essa pequena aproximação faz? Pessoal, vem uma onda de Sankara. Bilhões ali, tudo querendo se mover. Porque, como eu disse, nada na nossa mente está morto. Tudo está vibrando. Os Sankaras estão vibrando. É muita energia. Então, imagina bilhões de Sankara vibrando ali e o ego tamponando aquilo. Pessoal, quando o ego dá desligada,
panela de pressão que explode. A pessoa começa a ter crise de choro, crise disso. A pessoa está meditando, daqui a pouco. A pessoa começa a irromper de choro, ela começa a irromper de sensações, de emoções, de raiva. Às vezes chora, ela começa a sentir uma raiva, ela começa, sabe, a ficar vermelha, o coração começa, e ela começa a suar, e eu tô com vontade de levantar e dar um soco em alguém. E a pessoa tá lá, meditando. Porque o que acontece? Os sankaras começam a vir, pessoal. Sankara está vivo, é vibração que está tamponada. Ou seja, tem uma força do Sankara para cá e tem a força do ego para cá. Então, se o ego dá uma cochilada, sabe? É tipo assim, faz assim, ó, sabe? Faz assim, ó, imagina, o porteiro aqui não vai passar, não vai passar. Aí o porteiro dá uma cochilada. Então, pessoal, vem uma quantidade de energia que você não tem noção do que acontece. Só que o que acontece? O ego é meio segundo que ele dá uma desligada. Não vem tudo de uma vez. Se viesse tudo de uma vez, vocês iam enlouquecer. Não tem como vir bilhões de sankaras com energia de uma vez só. Eles vêm em ondas. O próprio ego entende isso. Se vier tudo de uma vez só, a pessoa enlouquece. Por isso que vocês têm ondas de tá bem em meditação, tá sentindo coisa legal em meditação, e ondas de tipo assim, meses sentindo muito mal, aí daqui a pouco passa uns dias bem, daqui a pouco vem mal de novo. O próprio ego vai entendendo isso. E o próprio ego vai começando a permitir. No início, é meio que tipo, dormiu, foi, sabe? Pá! Depois de uns anos, o ego vai entendendo essa dinâmica. Ele mesmo. E ele vai liberando aos poucos. É por isso que eu falo que amadurecimento do ego tem que acontecer de maneira concomitante à transcendência do ego. E eu ainda digo mais, uma pessoa que não tem maturidade o suficiente, quando ela começa a meditar sem ter uma maturidade para lidar com isso que vai vir, ela não fica na meditação. Se o contrário disso fosse verdade, hoje eu teria provavelmente algumas milhares de alunos e alunas. Por que que eu não tenho? Porque as pessoas não têm maturidade. As pessoas precisam amadurecer para meditar, porque vai vir muito conteúdo. Não tem como vocês evoluírem espiritualmente, se desenvolverem como seres humanos sem meditação. Vocês podem aqui ouvir as 60 aulas que tem gravadas. Eu vou ficar aqui 5 anos no Mente Consciente, vai ter mais de 500 aulas gravadas. Mas se não sentar para meditar, esse conteúdo que eu estou falando para vocês vai ajudar a amadurecer o ego de vocês. Mas em algum momento vocês vão precisar sentar para meditar, para liberar esses sankaras. Não tem como, não tem outra situação. Senão vocês nunca vão relaxar. É por isso que tem tantas pessoas rígidas, porque se relaxar, o conteúdo vem. O que é relaxar? A meditação é esse relaxamento profundo. É um relaxamento tão profundo, é uma conexão tão profunda, que o porteiro ele descansa. O porteiro. E é isso que acontece. O porteiro se entrega, sabe? Vou ali tirar um cochilo, pá. Vou tirar um cochilo ali no vácuo quântico, sabe? E aí, pum! Isso aqui acontece. Só que quando isso aqui acontece, essa aproximação, pessoal, vem muita coisa. Coisas de vidas passadas. Aí a pessoa está meditando, Henrique, nossa, eu comecei a ver cenas de uma guerra que aconteceu, mas, tipo assim, nunca vivi essa guerra, não sei nem o que é isso, é coisa da minha cabeça. Às vezes são esses sankaras que estão vindo à tona e a pessoa está relembrando, tá vendo, vem flashes de memória juntos. Porque vem muita informação e às vezes as pessoas vão tendo flash de memória. Aí a pessoa vai fazer asana, lá nas aulas de yoga. Henrique, fui fazer um asana lá que eu comecei a chorar. Mas assim, nem sei por quê. Pode ser coisa de que nem dessa encarnação, porque o nosso corpo ele é uma construção mental. Mas não é uma construção mental consciente, é uma construção mental da maior parte o que é inconsciente.
desses bilhões de sankaras. Aí a pessoa, o que acontece? Ela vai adoecendo. Henrique, não entendo. Eu vou para academia, eu como saudável, eu sou vegana, eu só como orgânicos, eu fiquei com câncer. Como é possível? Vai ver os bilhões de sankaras que não tem ali. Vocês estão entendendo como que cuidar de si mesmo é uma coisa muito holística? Por que que uma pessoa muitas vezes ela pode ir à academia, ela pode comer saudável, ela pode tudo isso, mas se ela não tem o momento de introspecção profunda, de meditação profunda, de contemplação profunda, ela vai adoecer de qualquer maneira muitas vezes. Por quê? Porque ela vai trazer informação de outras vidas. A alimentação é importante? É óbvio que é importante, mas também é importante a meditação, essa contemplação profunda. É por isso que muita gente começa a meditação, né? Cadê a pessoa? Cadê? Cadê? A pessoa que eu chamei lá no início da aula. Tá aqui, achei. Ah, Henrique, eu comecei a meditar. Ah, mas aí parou, o que que aconteceu? Ah, eu vou ver se volto. Por que que vai ver se volta? Porque sabe muito bem que se voltar para a meditação, vai ter que entrar em contato com a irritação, com a raiva, com o ódio, com a tristeza, com a frustração, que nem sabe de onde veio. E aí, se não tiver maturidade para lidar com isso, vai parar, não vai voltar mesmo, não. Tem uma frase de um mestre budista da antiguidade chamado Bodhidharma, que ele fala: as pessoas que escolhem o caminho mais fácil não escolhem o caminho verdadeiro. Quem escolhe o caminho do prazer não escolhe o caminho verdadeiro. Quem escolhe o caminho da verdade escolhe o caminho verdadeiro. Eu estou falando isso por experiência própria, pessoal. Não é fácil mesmo, não. Eu demorei, pessoal, para vocês terem uma noção, eu comecei a meditar de maneira mais diária, assim, com mais disciplina, em 2011. Eu fui ter o meu primeiro samadhi, o meu primeiro momento de meditação profunda em 2015, 4 anos depois. Foram 4 anos só de purificação. Um ano inteiro de purificação intensa. E depois mais 3 anos e pouco de ondas de purificação. Em 2015, eu tive uma primeira experiência, assim, mais consciente, mais maduro. Na minha infância eu tive outras, mas assim, mais maduro, assim, sabe, consciente do que é aquilo. E mesmo depois disso, ainda tive vários mais anos de purificação intensa. Eu diria que os meus primeiros 10 anos de meditação prática diária, os primeiros 10 anos, os primeiros 5 anos foi só purificação. Os primeiros 4 anos, meus 4 anos foi só purificação. Depois eu comecei a ter momentos de samadhi. Aí começou a alternar um pouco, sabe? Samadhi, aí depois vinha as purificações, aí vinha o samadhi, vinha as purificações, aí começou a alternar. 10 anos. Depois dos primeiros 4 anos, os próximos 6 anos, também muita purificação, muita catarse. O que é a catarse? A catarse é quando, sabe, o ego dorme e blá, vem isso tudo. O que é noite escura da alma? Noite escura da alma é isso. Quando a gente começa a meditar e a gente vê que a gente é tudo aquilo que a gente julga no outro. Tudo aquilo que a gente julga no outro, a gente vê que a gente tem também. Isso é noite escura da alma. A gente começa a ver o quão podre a gente também tá. A gente vê o quanto que nós também somos vaidosos, arrogantes, sabe? O quanto que de maldade a gente faz com os outros, achando que a gente está fazendo bem. Isso é noite escura da alma. Então tem que ter maturidade para meditar. A pessoa que tem maturidade, eu vou meditar porque é legal. Nossa, o Henrique falou que é muito legal, vou meditar lá no mente consciente. Não tem maturidade, a pessoa vai sentar para meditar, ela não vai adiante. Ela vai começar a sentar para meditar e aí vai começar a sentir tudo isso que vai se aproximando, vai ficando intenso. Aí vai começar a ver aquilo tudo, ela vai falar que não, esse negócio do mente consciente do Henrique não dá certo não. Não, a pessoa vai falar, meditação não é para mim. Ela vai falar, não tenho tempo. Aí a pessoa vai falar, não, é porque o Henrique que não é bom em fazer isso, porque Henrique meditação é para sentir paz profunda. Porque o Henrique deve ser cheio de obsessor. Sabe, a pessoa vai arranjar a justificativa que for.
para ela não entrar em contato com toda essa carga emocional, com todos esses traumas, com todos esses sankaras. Não existe purificação de sankara que não envolva sentir o sankara, de uma maneira geral. Apenas mestres e mestras muito avançados na intimidade com o campo infinito de energia, que carregam é literalmente como a própria pessoa é a personificação do campo, ou seja, a pessoa é um guru. Ela é a personificação humana do campo. A mente consciente e inconsciente vive assim. E o ego é um porteiro meio, sabe? É um porteiro. É que nem a família real britânica, sabe? É só de. O ego, ele é meio só de. Como é que se fala? Ele só faz as funções básicas, assim, sabe? Eu esqueci a palavra tá na ponta da língua. Que é quando a pessoa fica ali só de paisagem. Como é que chama? Que não tem uma função. Enfim, cuida das funções cotidianas, normais, batimento cardíaco, respiração e tal, do corpo, mas não tem essa função, não tem essa função tão principal assim, sabe? São muito raros esses mestres e mestras hoje em dia na humanidade, carregam tanta energia que toca na pessoa. É uma quantidade tão absurda de energia que os complexos, os sankaras, eles, sabe? Vai pipocando e vai ter tanta energia que passa, que a pessoa nem sente. Pô, mas um ser para carregar essa quantidade tão grande de energia hoje em dia é muito raro, entende? É aquela pessoa que toca, a pessoa se cura. Se cura sem sentir nada. São raros esses mestres e mestras hoje em dia. Como Jesus foi, por exemplo, como Buda foi. Hoje em dia encarnado, a gente tem alguns poucos, que eu tenho alguma ideia, tem o René May, que é um francês que hoje em dia vive no México, que ele consegue. Ah, na Índia você vai encontrar alguns, provavelmente mais no Oriente, no Ocidente é mais difícil de encontrar, mas tem também. Tem que ter um certo nível de autorrealização, né? Tem que ter um certo nível de transcendência do ego para passar tanta energia assim e conseguir, tipo, pá, assim. No geral, vem em ondas. E aí a pessoa tem que sentir aquilo tudo de novo. Pessoal, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Vocês vão precisar fazer isso em algum momento da encarnação de vocês. E mesmo um mestre espiritual, mesmo que vocês tenham o merecimento de estar com um mestre desse calibre energético, de intimidade com o vácuo quântico, mesmo esses mestres e mestras, eles não vão fazer esse trabalho para vocês assim porque vocês querem. Porque vocês vão estar perdendo a oportunidade de aprender, de amadurecer. Tem muito mestre e mestra que pode fazer isso, mas não faz. Deixa a pessoa passar por esse processo, porque faz parte do amadurecimento dela. Faz parte do processo espiritual de evolução dela. Seria muito fácil um mestre, uma mestra, simplesmente pá, coloca a mão, cura, e a pessoa, tipo, tá, a pessoa não aprendeu nada. E mesmo assim, pessoal, mesmo assim, mesmo que um mestre ou uma mestra consiga curar um corpo pela purificação do Sankara, existe a crença. Às vezes você pode purificar um Sankara, mas se você não muda o ambiente da pessoa, se você não muda o sistema de crença daquela pessoa, ela vai criar o Sankara de novo. Nossa, quantas vezes eu já não passei por isso? Quantas vezes eu já não passei por isso? A pessoa chega com um determinado problema, questão psicológica, espiritual, aí beleza, energeticamente eu resolvo, espiritualmente eu resolvo, a pessoa sai nova em folha, sabe? Carro depois, quando você leva o carro para lava rápido, o carro sai tinindo, assim, novíssima, a pessoa sai nova em folha. Dá um mês a pessoa não volta com os mesmos problemas. Aí eu falo, não é possível. Tem um mês. Onde é que você foi em um mês? A pessoa começou a repetir os mesmos padrões que levaram ela a criar aqueles sankaras até daquela situação. Aí eu falei assim, agora eu não vou fazer mais não. Aí, por favor, me ajuda. Faz de novo, eu me senti também. Não, não vou fazer. Ah, nossa, Henrique, você é uma pessoa muito mal. Eu falei, não, não sou mal, eu tô tirando o teu aprendizado. Agora tu vai ter que fazer da maneira que todo mundo faz. Não vou fazer.
Aí a pessoa fica com raiva de mim. Então, até mesmo para fazer esses trabalhos, para ajudar essa pessoa, hoje em dia eu só faço quando eu vejo que a pessoa tem maturidade espiritual, sinceridade no caminho, para ela receber isso, que para mim é uma bênção de Deus, e ela não se sujar de novo. Senão eu não faço. Não faço. Porque eu despendo uma energia, tempo, os obsessores que estavam com ela, que muitas vezes depois vem encher o saco, sabe? Aí vem o chefe, não sei das quantas lá, porque, Henrique, eu não tô gostando do seu trabalho, aí vai eu, sabe, ele tem que lidar com esse negócio novo, para a pessoa depois de um mês fazer, sabe, voltar para os padrões habituais para fazer a mesma coisa, não faço. Não faço mais. Só em situações muito emergenciais, assim, casos de vida ou morte, sei lá, sabe? Pessoa, às vezes, suicídio, aí tudo bem. Mas casos assim que a pessoa tá lá querendo ajuda, aí você faz ajuda e a pessoa, nossa, teve um caso, vou contar para vocês. Teve um caso de um rapaz de 16 anos, ele não mora nem no Brasil, um rapaz de 16 anos que tava com tanto obsessor esse menino. Nossa, ele tava espiritualmente, ele tava tanto. E a família tá desesperada. A família tava desesperada com o menino, porque o menino usuário de drogas, metido com gangue, sabe? Chegava em casa, às vezes, brigava, briga de gangue na rua, chegava em casa cheio de hematoma, sangrando. E a tia desse menino, que é uma conhecida minha, me procurou, que eu de vez em quando eu atendo ela. A tia desse menino me procurou, falou: Rick, por favor, vê o que está acontecendo. Aí, beleza, fui eu, das minhas técnicas mediúnicas, peguei lá, comecei a desenhar, e comecei a desenhar um negócio muito pesado. E esse menino estava com risco de vida. Eu falei, olha, se vocês não fizerem alguma coisa para esse menino aqui, ele vai perder a vida. O negócio tá sério. E eu nem sabia, ela não tinha me dado muita informação, não. Aí ela contou das gangues, das drogas, e tipo assim, gangue no sentido, tipo, de andar armado, sabe? E as gangues, e tava tendo muita briga de gangue, sabe? Então eu literalmente falei, olha, o que eu tô vendo, se ele continuar esse caminho aqui, ele vai perder a vida, não vai demorar muito tempo, não. Aí ela pediu ajuda, a mãe do menino me procurou pedindo ajuda. Aí, beleza. Nossa, aí fui eu e os mentores começamos. E o menino nem sabia, conversei uma vez com o menino e tudo mais, expliquei para ele a situação. Aí foram meses, meses trabalhando nesse menino espiritualmente, energeticamente, para conseguir alguma coisa. Passaram-se. A mãe dele conseguiu colocar ele no colégio interno durante alguns meses, tirou ele da rua. Ele não queria aceitar, mas ele aceitou por um tempo. Ele não ele tava errático. Fui passando, fui trabalhando, pono, eu esmentou e tudo mais. Aí ele aceitou ir para o colégio interno, ficou lá um tempo, não quis ficar mais depois, mas ele ficou tempo suficiente para, na hora de voltar, ele estar mais tranquilo. Arranjou um emprego, encontrou a namorada, sabe? Nossa, arrumou uma namorada e a namorada ficava em casa, na casa dele com ele. E o menino parou, o menino tipo parou. Aí eu falei para a mãe, falei para essa moça que eu atendo, falei, olha, deixa ele um tempo assim, sabe? Deixa ele se aquietar, não perturba muito, não enche muito o saco, sabe? Deixa ele. Ah, mas ele. Falei, cara, eu falava para a mãe, falei, mãe, olha da onde o seu filho estava, olha onde ele está. Pelo amor de Deus, ele está muito melhor, sabe? Então, encerramos o trabalho espiritual e energético nessa situação. O menino estava empregado, estava namorando, estava dentro de casa. Beleza. Passaram-se. Passou nem um ano, passou entre 8 e 10 meses. Eu continuei atendendo essa moça. E aí, daqui a pouco, ela me volta, Henrique, por favor, o menino despirocou de novo. Eu falei, olhei assim e falei, uai, o que aconteceu? Aí ela veio me contar. Vocês acreditam que a mãe, que também é perturbada, começou a frequentar uma igreja nos Estados Unidos, igreja católica, se eu não me engano, tá? Ó, preste atenção, igreja católica. Começou a frequentar uma igreja católica. E aí começou a não gostar da namorada do filho. Por quê?
Porque a mãe, imatura, quer o filho para ela. Começou a querer competir com a namorada. Não gostava da namorada dentro de casa, porque eles só ficam no quarto. Ah, enfim, os obsessores começam a vir, né, não consegue mais chegar no filho, vai pela mãe. Aí a mãe lá, não, porque o meu filho, não, quero, não gosta da namorada. Aí a moça que eu atendo me contando. E aí, só que aí nada funcionava. A mãe estava tentando lá entrar na mente do filho, nada estava funcionando. Prestem atenção. Aí, sabe o que que a mãe fez? A mãe foi na igreja, foi conversar com o padre. O padre não foi na casa dela e não fizeram um trabalho espiritual para tirar a menina de casa? O padre com a mãe, para fazerem eles terminarem. O que aconteceu? Eles terminaram. A menina terminou com ele terminou com a menina, ela saiu. O que aconteceu depois disso? Ele voltou para o tráfico, voltou para as gangues, voltou para as drogas e está pior do que nunca, porque agora ele está mais velho e está pior do que nunca. Aí ela veio me pedir ajuda. Falou assim, Henrique, ajuda de novo. Eu falei, não ajudo. Ela falou, por que não? Eu falei, tá de brincadeira? Meses fazendo um trabalho. OBS. Não cobrei um centavo para fazer esse trabalho para esse rapaz. Meses de trabalho com esse menino, para mãe e pai ficar fazendo trabalho espiritual. Vocês estão de sacanagem. Eu falei para ela, você está de sacanagem. Não, não vou fazer não. Não, mas Henrique, mas aí se ele morrer, desencarno, na próxima encarnação encarna de novo, pelo menos uma família melhor, com uma mãe mais estruturada, escolhe uma família melhor, que continue, mas eu não faço. Porque foram meses de trabalho lidando com tanta coisa para ajudar esse menino. Depois que o menino consegue se estabilizar, consegue um período para ele trabalhar, para ele se aquietar, para ele pensar na vida. Aí a mãe faz um negócio desse. Ai, não, Henrique, por favor, vai lá na mãe, sabe? Conversa com ela de novo. Falei, não. Aí ela falou assim, Henrique, trata ela do jeito que você fala, sabe? Dá uns brag nela, fala a verdade para ela. Falei, não vou. Não vou perder meu tempo e energia. Agora a mãe vai aprender. Vai ver o filho sofrer e aí, quem sabe, não aprende a ser menos vaidosa, né? Não aprende a ser menos controladora. Quem sabe agora aprende. Não vou fazer. Por isso que tem muito mestre e muita mestra por aí que tem a capacidade de fazer isso e não faz. Porque senão tira o aprendizado. Aí você vai, aí despende uma energia do caramba e a pessoa não aprende. Então, os mestres e as mestras que eu tenho alguma noção e alguma ideia ou conhecimento que fazem isso, fazem com as pessoas que têm sinceridade no caminho. A mãe não tinha sinceridade nenhuma. Eu ajudei o rapaz pelo rapaz. Mas aí a mãe, que não tem sinceridade no caminho espiritual, no caminho do autoconhecimento, foi fazer trabalho com o padre, aí complica, né? Mas isso tudo para dizer que, de uma maneira geral, é necessário sentir para se curar. É necessário sentar, meditar, vai sentir o pé coçando, a cabeça ardendo, vai sentir raiva, vai sentir tristeza, vai ver imagem disso, imagem daquilo, vai começar a chorar e, sabe, vai querer levantar e vai querer socar alguém. E isso tudo faz parte da purificação. Não tem outro jeito. Não tem outra forma. É por isso que, é por isso que a gente tem tanta terapia holística por aí, né, pessoal? Por que que a gente tem tanta terapia holística por aí? Porque, de uma maneira geral, as pessoas não querem encarar a realidade, elas não querem encarar essa verdade, elas não querem o caminho verdadeiro da purificação. Elas querem fingir que elas estão se purificando sem precisar sentir nada, sabe? Vocês sabem qual é o povo lá no Instagram que mais me segue e para de me seguir? E depois volta a me seguir de novo, e depois para de me seguir de novo, aí me segue e para de seguir. Vocês sabem qual é o povo que mais me segue e para de seguir? Vocês sabem o que é? Vocês querem saber? Terapeutas holísticos. A quantidade de terapeuta holístico que me segue, para de seguir. Aí me segue de novo, aí para de seguir de novo, aí segue de novo, aí me segue de novo, para de seguir, volta, vai. É muito grande. Porque são pessoas, muitas vezes, que elas querem sim se desenvolver espiritualmente, mas elas não querem encarar esses sankaras. Aí começa o quê?
Aí tem que criar um método novo, né? Método, terapia, como eu disse lá nos stories, há 5 anos atrás, a terapia da moda é o quê? Terapia quântica vibracional. Terapia vibracional quântica, terapia dos anjos quântica, terapia vibracional dos mestres dos quânticos, blá, 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 blá. Hoje em dia é Kundalini o termo da moda, né? Daqui a 5 anos muda. Qual vai ser o termo daqui a 5 anos? Não sei. Os egos são muito criativos, mas daqui a pouco inventam uma coisa nova. Tudo isso para quê? Para não encarar a realidade. Para se curar, tem que sentir. Tem que se permitir sentir. Tem pessoas que sentam para meditar, mas elas não se permitem sentir. E por isso que elas não progridem na meditação. Eu sei que é o caso de muitos de vocês. Ah, Henrique, eu medito meia hora todo dia, mas vocês não se entregam. Vocês ficam meia hora de olhos fechados fazendo exercício para forçar as coisas a não virem à tona. Eu sei que vocês fazem isso. Vocês não estão meditando, vocês estão fazendo exercício de manter as coisas abafadas. Meditação é se entregar. Meditação é uma ação da não ação, como disse Siddhartha Gautama. A minha prática é a prática da não prática. A meditação é uma não prática. Vocês praticam não praticar nada. E nesse não praticar nada, o ego descansa. O ego descansa, isso aqui acontece. Só que o que acontece? Vem esses conteúdos todos. E aí o ego não consegue descansar totalmente, sabe? Ele fica com o olho aberto e fechado. Assim. Nesses momentos de purificação mais intensa, ok. Mas depois vocês vão percebendo que o quê? Depois de uma catarse, vocês relaxam, ficam mais leves. Quem aqui já não teve essa experiência meditando? Até em terapia, isso acontece muito em terapia também. A pessoa começa a entrar, ela começa, pela fala, pelo verbo, ela começa a se entregar ao que ela está sentindo. Aí ela começa a falar, ela começa a chorar, e aí daqui a pouco, no final da sessão, pergunta, e como é que você está agora? Nossa, é que estou tão leve, sabe? Tem que ter muita habilidade, claro, para você conduzir esse momento, para você conduzir essa pessoa a ela se permitir sentir. Ela tem que se sentir aceita e ela tem que se sentir totalmente amada pelo terapeuta para ela ouvir, para ela se ouvir também e se permitir se entregar ao que ela está sentindo. Mas em meditação isso acontece também. Vocês estão lá meditando, daqui a pouco começa a chorar, e aí começa a sentir raiva, e aí começa a sentir tristeza, e aí começa a sentir. E aí vem aquela onda a que vocês acham que não vai acabar, mas continua. Mantém os olhos fechados e continua, vai passar. E aí, quem teve coragem o suficiente de se permitir sentir isso, não comentar nada, só se permitir sentir. E aí, depois que acaba, nossa, parece que sai um tijolo, sabe? Parece ser uma tonelada de energia dela. E aí vai passando os anos, a pessoa começando a se sentir o quê? Mais viva. Por quê? Porque o ego já não está precisando mais direcionar tanta energia vital para manter Sankara lá preso. Aí a pessoa começa a se sentir mais viva, ela começa a se sentir mais energia, com mais energia, ela começa a ter mais criatividade, porque a energia vital não está mais gasta para ficar mantendo Sankara lá. Aí o processo criativo começa, pá, 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 pá. Aí a pessoa começa a ter várias ideias, sabe? Aí a pessoa começa a ter energia para fazer faculdade, para estudar, para ler, para se relacionar. Aí ela começa a ter várias ideias criativas no trabalho dela, começa a progredir no trabalho dela. Vocês querem prosperar? Medite. Porque vocês vão ver o processo criativo de vocês o que dando saltos. Por quê? Porque não precisa mais de energia vital para manter Sankara. Isso aqui, a mente consciente e a mente inconsciente começam a ficar cada vez mais íntimas, sabe? Essa dança começa a acontecer muito mais intimamente. Por quê? Porque não tem mais Sankara para ficar preso lá, não tem por que mais desfragmentar, não tem mais por que ter essa cisão entre consciente e inconsciente. Aí isso aqui começa a acontecer, sabe? Nessa dança entre as duas mentes, que vão se tornando cada vez mais una. E aí, agora entrando numa parte um pouco mais metafísica da coisa, o que acontece quando o consciente e inconsciente começam a dançar mais intimamente? A energia pura do vácuo quântico, a energia pura do campo de inteligência infinito, de sabedoria e inteligência,
essa energia pura começa a fazer o que no nosso corpo? Começa a ativar o nosso DNA adormecido. Em Samadhi, o nosso DNA adormecido, que a ciência chama de DNA lixo, começa a ser ativado. E a gente começa a se tornar meta-humanos. A gente começa a desenvolver habilidades que seres humanos comuns não têm. O nosso DNA tem essa informação. Só que essa informação está desativada. Quando a gente não tem mais Sankara para ficar tamponando e a mente começa a se unir, a gente começa a receber energia direto da fonte divina, da fonte primordial. Essa energia começa a ativar o nosso DNA que está desativado. E a gente começa a desenvolver habilidades meta-humanas. Né? Tem mestres aí que bilocavam, né? Teletransportava, a gente começa a desenvolver clarividência, vidência, a gente começa a conseguir manipular os átomos como do jeito que a gente quer. Lá na caverna de Milarepa, por exemplo, que se eu não me engano é no Tibete, a caverna de Milarepa é uma caverna de pedra mesmo, sabe? Com várias marcas de mão. Tipo, Milarepa, ele conseguia pegar a mão dele e enfiar dentro de uma parede de pedra. E ele fazia isso para ensinar os discípulos dele. Então, tem marca da mão dele dentro da pedra, sabe? E os cientistas não conseguem entender como que ele fazia isso. E não só nas paredes, no teto da caverna tem marca do pé dele. Tipo assim, ele andava pela caverna, sabe? A caverna, ele andando assim, não tinha gravidade para ele. Ele conseguia manipular os átomos da maneira que ele quisesse. Porque, pessoal, um átomo é massa de modelar do universo. O átomo é massa de modelar. Você pode, que nem massa, você faz assim, você faz assado, você muda, você faz o que você quiser. Isso tudo vai sendo ativado quanto mais tempo de samadhi e intensidade de samadhi a gente vai tendo. Você começa a ter mais telepatia, você começa a ficar mais sensitivo às energias, aos pensamentos das pessoas, você olha para a pessoa, você começa a ver a vida passada dela. Você pensa na pessoa, você sabe como é que ela está, o estado emocional. Você começa a ler o campo das pessoas, a distância, próximo. Você começa a conseguir interagir com seres de dimensões mais sutis de maneira espontânea. A própria energia, a própria fonte primordial vai ativando isso. Ai, nossa, Henrique, agora então eu vou meditar todo dia. Não vai funcionar. Não vai funcionar, porque o seu caminho não é sincero. O seu caminho não está assim. Se você for meditar para desenvolver isso que na yoga chamam de siddhis, que são poderes extrafísicos, siddhis são esses poderes. Se você for praticar para desenvolver isso, você não vai conseguir. Porque a meditação é uma prática de entrega. Se você medita com esse desejo, você não está meditando. Você está fixo, a mente está fixa no desejo e não está meditando. Ah, tá, boa. Quem se perguntou aí por que terapeuta holístico vem e volta, por que tipo assim, não fica de vez ou vai e volta, etc. Porque o que acontece? Ah, vamos supor, a pessoa ela é terapeuta holística de Reiki. Então, um exemplo só. E aí o que acontece? Ela ouve lá, olha, ela acha que o poder está no símbolo do Reiki. Aí eu falo, olha, pessoal, o poder do Reiki não está no símbolo. O símbolo, ele é símbolo. Ele é para simbolizar a energia. O poder está em nós, né? O poder está no nível que a mente da pessoa consegue o quê? Fazer esse movimento que eu já expliquei para vocês. O movimento é feito, a energia flui. Quem vive assim, pessoal, não precisa nem mais esticar a mão para fazer reiki. A própria pessoa é emanação do reiki onde que ela for, sabe? Esticar a mão assim é só mais um ritualzinho. Aí o que acontece? A pessoa, beleza, Henrique. Aí eu falo lá, olha, por símbolo é só para simbolizar. Iniciação de reiki é simbólica.
e tudo mais, né? Não, não existe isso de fazer iniciação um, aí dá um símbolo, faz iniciação 2, dá outro símbolo, aí fala, não, esse símbolo você não pode usar não, porque você não fez a outra iniciação. Fala, isso aí é pilantragem ou esquizoteria, tá? Aí o que acontece? O outro terapeuta holístico, ele para de me seguir. O terapeuta holístico para de me seguir. Por quê? Porque ele ganha dinheiro em cima disso, muitas vezes, né? Não concorda com isso. Aí o que acontece? Vem um cliente para esse terapeuta holístico. Aí o terapeuta holístico vai lá, aí o paciente não melhora. O cliente não melhora, aí vem outro, não melhora, aí começa a perder cliente, começa a perder paciente, aí pô, a pessoa começa a pensar, poxa, o reiki não está funcionando comigo. Será que aquele menino falou faz sentido? Deixa eu voltar lá para ler mais um pouquinho. Aí lê mais um pouquinho. Aí daqui a pouco eu falo sobre uma outra coisa que vai contra o sistema de crenças esquizotéricas dela. Aí a pessoa o quê? Ela para de seguir de novo. Aí daqui a pouco ela não tem os resultados na vida, aí daqui a pouco ela volta de novo. Isso acontece muito com terapia holística. Porque terapia holística, pessoal, é puramente desenvolvimento espiritual. É puramente desenvolvimento espiritual. Terapia holística, que lida com a parte espiritual e energética, é puro desenvolvimento espiritual. Tem a ver mais com o processo de transcendência do ego do que de amadurecimento do ego. Às vezes a pessoa ela pode dominar, ela pode saber a história do reiki de cabo a rabo, ela pode ter 10 tipos de cursos, ela pode ter uma certa maturidade, mas se ela não tiver transcendência, não vai adianta, não vai ter resultado. Em termos de terapia holística. Em termos de mudança vibracional e energética, a pessoa não vai ter diferença. Você pode, nos trabalhos mundanos e convencionais, medicina, advocacia, engenharia, arquitetura, enfim, etc., você não precisa ter uma transcendência do ego para você trabalhar com isso. E você pode ter bons resultados. Agora, terapia holística, você precisa ter desenvolvimento espiritual, senão você não consegue fazer um bom trabalho, você não vai ter resultados. Você pode pegar um advogado que nunca meditou da vida, não tem nem nada de transcendência do ego, que ele pode ser um bom advogado. Aqui no mundo, nas coisas do mundo. Agora, para ser terapeuta holístico, você precisa ter transcendência do ego. Você precisa ter esse nível. Senão não funciona. Tem muito terapeuta holístico que foge desse processo que eu acabei de explicar para vocês, porque é difícil de encarar, não quer encarar a realidade. É difícil mesmo. É doloroso. Imagina, nossa, sentir esses kilowatts de sofrimento. Demorar 10 anos para tudo isso. Nossa Senhora. Você pode andar na rua em estado meditativo, porque é um estado da mente. Para mim, se você manter esse estado fazendo asana, conta. Para mim, Henrique, asana conta como tempo de prática? Claro que conta. Conta como tempo de meditação? Depende. Onde é que está a tua mente, sabe? Você está ali entregue ao que está acontecendo, está fazendo a prática ou tua cabeça está lá em outro lugar? Então, para mim, conta como tempo de prática. Isso vem em ondas. Não é vem a todo momento, isso vem em ondas. Isso de início para mim vinha sempre. Depois começou a vir quando eu fazia tapas. Nossa, faz tapa, faz a experiência de fazer tapas para vocês verem se vocês não vão ter umas catarses, sabe? De vez em quando. É, mas vem em ondas. Quanto à questão de você apagar, a meditação profunda, você relaxa mais do que no sono. Tem pessoas que descansam mais em meditação do que dormindo. Porque as ondas cerebrais, elas ficam mais rápidas, né? A gente vai entrando em faixas de vibração do cérebro. Quando a gente medita, a gente alcança faixas de mais relaxamento do que no sono, de uma maneira geral, né? Para as pessoas, de uma maneira geral. Então, quando a gente pisca assim, é porque a mente e o cérebro, eles ainda não sabem que é um relaxamento consciente. É assimilação.
entende? Porque a gente está acostumado a fechar os olhos do quê? Geralmente a gente fecha os olhos para dormir. De uma maneira geral, para quem não tem a prática da meditação, só fecha os olhos para dormir. Então demora um tempo até o cérebro e a mente entender que eu vou meditar, eu não vou dormir. Ou seja, eu vou relaxar profundamente, mas eu não vou desligar. E nesse processo acontecem as mesmas reparações do que no sono. Meditação profunda descansa e restaura mais do que o sono. Já conversei com muitas pessoas que falam assim: "Nossa, Henrique, eu sinto que eu tô chegando naquele ponto. Quando eu chego naquele ponto que é só tipo assim, se entrega, eu não consigo. Eu levanto, eu abro os olhos, tem muitas pessoas que estão muito machucadas. É muito sankara de machucado, sabe? E a pessoa não consegue se entregar. Vou me entregar para quê? Não tem uma palestra de Couto que ele fala que ele estava conversando com uma senhora depois de uma palestra e a moça falou que ela não rezava o Pai Nosso. Aí ele perguntou, por que você não reza o Pai Nosso? Ela falou assim, porque no Pai Nosso ele diz, seja feita a tua vontade. Aí a moça falou, e se a vontade de Deus não for a mesma que a minha? Então, olha o nível, olha, né, o sankara dessa pessoa de entrega. Eu vou me entregar para Deus? Não, Deus me livre. Deus me livre de me entregar para Deus, sabe? Tamanho controle, ou seja, tamanho um medo de se entregar. Eu vou me entregar para Deus, nem sei quem é Deus, não sei nem o que, que é isso. Vou me entregar. E a meditação é essa entrega para Deus. Que na verdade é se entregar para aquilo que existe além do ego. Que na verdade somos nós mesmos, além do ego, sabe? Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade de se entregar nas relações, por exemplo, acabam levando as relações muito pro mental, sabe? Muito racional, muito tá, 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 tá. E aí, quando chega para meditar, vai levar essa mesma dinâmica, vai levar esse mesmo sankara, essa dificuldade de se entregar. A pessoa não consegue, senta para meditar, mas ela simplesmente não consegue relaxar. Ela tem que ter tudo sob controle, ela tem que estar controlando tudo, ela tem que estar controlando que pensamento chega, que pensamento vai, que sensação que acontece no corpo, que emoção, e aí ela não se entrega. Ela não está meditando, ela está fazendo um gerenciamento interno de coisas, mas ela não está meditando. Mas é inconsciente, é hábito. Você desenvolveu isso como uma maneira de se proteger. Eu preciso, mas é sério, eu vou me entregar, mas eu vou me entregar e a pessoa vai fazer o que comigo? Vai fazer a mesma coisa que meu ex-namorado fez, que a minha ex-namorada fez? Não, não vou me entregar de jeito nenhum. E a pessoa vai levando essa dinâmica adiante. É por isso que eu falo, para meditar precisa ter maturidade egóica para se entregar. Você precisa ter maturidade, não importa o que aconteça, eu vou saber lidar para você se entregar. Ai, Henrique, mas aí eu vou me entregar para aquele rapaz, vou me entregar para aquela moça, e aí vai me maltratar. Pô, se você tem maturidade, é só você sair da relação, pô. Se você tem maturidade, discernimento para ver que é uma relação que não é legal, você sai, você se retira. Mas aí tem que ter maturidade para isso. Ai, mas se eu fizer isso, eu vou ter que lidar com mais um fracasso, com mais uma frustração, com mais sei o quê. Aí eu vou ter que isso, eu vou ter que fazer aquilo, é porque eu dependo da pessoa, porque. Aí não se entrega, sabe? Aí fica dependente. Aí chega na meditação, vai levar a mesma dinâmica. Aí a pessoa não se entrega. Se entregar de fato para a vida, com V maiúsculo, se entregar para entregar a mente para Deus em meditação, é a iluminação espiritual. Por isso que tem tão poucos por aí, porque nem todo mundo tem essa maturidade e essa coragem de se entregar. É literalmente um salto de fé. Você precisa primeiro dar o salto, se entregar, para depois ver o que você vai achar do outro lado. Não é primeiro. Primeiro eu vou saber o que que é, eu vou ter o manual de instrução, eu vou saber tudo o que vai acontecer, aí depois eu me entrego. Não, é o contrário quando se trata de iluminação espiritual. Primeiro você se entrega para Deus, depois você tem os presentes, sabe? Esse ato de entrega exige muita maturidade, exige literalmente muita coragem, sabe? De se entregar.
Eu lembro, eu sei, quando eu falo sobre isso, eu lembro muito quando eu permito que os mentores falam através de mim. Eu me entrego completamente. Eu me entrego completamente, falo, mentores, eu confio em vocês, sabe? Eu tenho uma confiança muito grande neles e eu me entrego completamente. Me entrego e permito, sabe? Depois, nem tanto que depois assim, eu nem lembro muito bem o que foi falado, vou lembrando de dias depois, às vezes como se eu estivesse sonhando, e aí as pessoas falam algumas coisas depois, eu falo, não, sei não. Eu me entrego muito. E aí depois para voltar, às vezes é até meio difícil, assim, eu vou voltando meio devagar, sabe? Porque eu vou para outro espaço. É uma entrega muito grande. O próprio processo mediúnico é um processo de entrega. Você precisa se entregar. Só que tem que ter maturidade, né? Tem que ter crenças positivas sobre si. Né? Eu já dei essa aula falando sobre isso. Maturidade é igual a crenças positivas sobre si. Maturidade é igual a eu sou capaz. Ponto. Se a gente pudesse resumir o que é maturidade egóica em uma frase é eu sou capaz. E aí depois que você se entrega, você não precisa nem mais de um ego maduro. Você só precisa do ego maduro para manter a entrega. É um outro universo. Depois que você se entrega completamente, é um outro universo que se abre para vocês. É um outro tipo de existência. Para quando você vive no mundo, das coisas do mundo, preso ao mundo, vivendo do mundo para o mundo, é como se fosse uma maneira totalmente diferente de se viver quando você se entrega. Você continua no mundo, mas você não é do mundo. Então, o mundo, você enxerga o mundo de uma maneira completamente diferente, as coisas do mundo, as relações, você vive tudo de uma maneira completamente diferente. Tipo assim, não tem como. E é por isso que quem já se entregou, quem se iluminou, é muito difícil viver em centros urbanos. Muito difícil, porque é outra dinâmica de vida. Você não precisa mais das coisas do mundo. Você vive no mundo, você usufrui das coisas do mundo, das relações, etc. Mas você não precisa daquilo. Você não tem mais um desejo por aquilo no sentido, você não tem mais um anseio por aquilo, você não tem mais febrilidade, você não tem mais paixão pelas coisas do mundo. Você vive de maneira desapaixonada pelas coisas do mundo. Então você desapegar. E aí acaba que você não, é muito difícil viver em centros muito cheios de pessoas e que vivem do mundo para o mundo. Não dá. Só mestres e mestras que receberam de fato uma inspiração e um chamado de Deus para viver nesses centros, nessas cidades, para desenvolver trabalhos muito específicos por um determinado tempo. Caso contrário, muito difícil você achar. Ah, Jejum é muito importante, sim, porque é a disciplina básica. Tá? uhum. Inclusive o Nobel de Medicina de 2016, um japonês que eu esqueci o nome dele agora, ele ganhou o Nobel de Medicina porque ele descobriu o processo de autofagia, que é o processo de renovação celular, é desencadeado somente nos períodos de jejum. Então, quando a gente para de comer, o nosso corpo físico se regenera. O processo de autofagia é um processo que os próprios macrófagos, se eu não me engano, eles matam as células defeituosas, cancerígenas, etc., e usam para energia. Porque como você para de comer e você para de energizar o seu corpo com comida, o próprio corpo começa a destruir aquilo que não é bom para uso de energia, tá? Fora que o processo de jejum também é um processo de desenvolvimento espiritual, porque faz você amadurecer, né? Você tem que lidar, porque o comer é prazeroso. Então, quando você tira o prazer da comida por um tempo, você para de ficar se distraindo o tempo todo. E aí você não tem outra opção a não ser voltar para dentro. Então, o jejum, ele tem benefícios tanto biológicos para o corpo físico, ele também tem benefícios de maturidade egóica e também tem benefícios materiais, espirituais. Porque o corpo entra num estado de relaxamento e a energia vital ela é direcionada para os chakras superiores. Ao invés de ficar só nos chakras por aqui,
essa energia, como isso aqui não está sendo utilizado, a energia vital ela é redirecionada para processos superiores. Então você vai encontrar tanto benefícios biológicos, benefícios psicológicos e também benefícios espirituais, tá? Façam a experiência, meditem em jejum e depois meditem de barriga cheia. Façam a experiência, vocês vão ver que são experiências completamente diferentes. Façam, tem gente que, por exemplo, faz as aulas de yoga gravada durante a tarde, depois de tomar café e almoçado. Façam a experiência de fazer as aulas ao vivo ou gravadas em jejum. Vocês vão ver que é outra experiência. Vocês vão conseguir alcançar estados de meditação muito mais profundos. Porque o ego não vai estar direcionando energia vital para digestão, assimilação de comida, nem nada disso. Então, se não está gastando energia com isso, a energia consegue subir e ascender para chakras superiores. Isso eu estou explicando para vocês. Mas tenham a experiência disso, sabe? Acordem de manhã, não tomem, pulem o café da antes de tomar o café da manhã, pular o café da manhã e façam as práticas, meditem, que vocês vão ver que é uma outra experiência. Ai, nossa, Henrique, mas eu fico com fome, eu fico com uma raiva e tudo mais. Opa, o Sankara aí. Melhor ainda, leva isso para meditação. Eu vou dar a minha opinião. Quando a gente usa substâncias para ter conexão com Deus, a gente não está tendo conexão com Deus. A verdade é essa. Se você não está consciente, você está vivendo uma imaginação do que seria, de como seria. O que tem o seu fundamento, que pode ajudar, mas não é real, porque você está sob efeito de uma droga, você está sob efeito químico. Quando você bebe, por exemplo, você é uma pessoa, vamos supor que você é uma pessoa tímida, e aí você bebe álcool, e aí você fica lá super corajosa, uma pessoa super, né, extrovertida. Você é uma pessoa extrovertida? Você é uma pessoa corajosa? Não. O álcool está desligando uma área sua do seu cérebro, e aí, por conta disso, que relacionado à sociabilidade, e aí, por conta disso, você tem atitudes, você age como se você fosse, mas na verdade você não é. Mas quando você tem a experiência de como se você fosse, isso pode ajudar você a passar a ser. Então você não pode beber, ficar se sentir corajoso e falar que você é uma pessoa corajosa. Você não é. Você é uma pessoa dependente do álcool para ser. E isso vale para qualquer substância. Se você se você fuma um baseado e fica lá relaxadão, sabe? Ah, não, relaxa, ela tá super relaxado. Você é uma pessoa relaxada? Não. Você está sob efeito de um psicotrópico, você está sob efeito de uma substância exógena que faz você ficar dessa maneira, que altera a sua química cerebral, que faz você ter a experiência de como se fosse. E a partir daí você pode mudar a sua vida para passar a de fato ser sem precisar da substância. Aí eu acho que é a mesma coisa. Você toma o chá, toma DMT puro, ou o que quer que seja. Ah, eu tive uma experiência com Deus. Não teve. Você teve uma experiência de como seria se você estivesse conectada com Deus. Você tem uma experiência de como seria se você fosse uma pessoa espiritualizada, mas você é, não, você não é. Isso pode te ajudar a quê? A você começar a trilhar o caminho para de fato passar a ser sem precisar da substância. Mas se você toma uma substância e disse que teve uma experiência com Deus, eu sinto dizer que você não teve. Você teve uma experiência de como se você estivesse. Porque a substância ela vai alterar a tua química corporal biológica, vai alterar a tua química cerebral, vai desligar certas áreas e ligar outras, e aí você vai ter a experiência de como se você tivesse. Mas quando para a química, quando o corpo espelha aquela química, você volta ao teu estado que você estava antes. Ah, então, mas essa mudança não faz você ter de fato, real, verdadeiramente uma experiência de fato com Deus. Mas é como se você tivesse tido. As pessoas não entendem isso.
E é por isso que elas se perdem nas drogas, elas se perdem no álcool, na maconha, na cocaína, no ayahuasca. A ayahuasca, daqui a pouco, já estão produzindo versão sintética. Não sei se vocês sabem, mas hoje em dia já tem gente que toma ayahuasca e vai trabalhar, e vai para a rua. Hoje em dia chama-se microdoses de ayahuasca. A pessoa toma uma microdose várias vezes por dia no dia a dia e vai para viver a vida. Daqui a pouco vai se tornar uma droga como maconha, por exemplo. Aí a pessoa fuma maconha e está relaxada. Aí daqui a pouco a pessoa o quê? Vai tomar uma microdose de ayahuasca para o quê? Para ficar iluminada? Vai ficar espiritualizada. Microdose de ayahuasca. Isso é loucura. Porque é uma bomba, muda a química cerebral, muda a química corporal. Isso tem um preço. Toda substância exógena que vocês tomam tem um preço. Vocês pagam um preço por isso. Porque vocês mudam a química biológica, vocês mudam a química cerebral, vocês mudam toda a química do corpo de vocês. Isso tem um preço. Por isso que não deve-se ficar tomando substâncias exógenas, alteradoras de consciência por um longo período de tempo, ou várias vezes durante o dia. Isso é horrível para o corpo, isso detona o corpo, detona o cérebro. Não existe uma substância exógena que, se vocês tomam todo alteradora de consciência, né, que muda a estrutura cerebral às vezes, que com o uso a longo prazo, não tem uma substância dessa que vocês tomam a longo prazo, ou várias vezes, né, por várias vezes, que isso não traz prejuízo. Todas as substâncias, do álcool à maconha, à cocaína, a ayahuasca, a gente só vai ver as consequências disso daqui a alguns anos. Mas eu já estou vendo várias pessoas com vários problemas psicológicos. Na verdade, as pessoas que eu conheço, que eu converso, que mais são bitoladas, que vivem no mundo da lua e têm muita dificuldade de viver a realidade, são as pessoas que estão tomando ayahuasca, que tomam há muitos anos. A maioria, não todas, mas a maioria das pessoas que hoje em dia que eu converso, que vivem no mundo da lua, que não conseguem viver a realidade, quando eu pergunto, você toma ayahuasca? A pessoa, a maioria toma. Mas isso a gente só vai ver as consequências daqui a uns 10, 15 anos, né? Enfim, qual vai ser as consequências para o corpo? Consequências da maconha para o corpo físico, a gente já tem inúmeros estudos que comprovam que fumar maconha a longo prazo altera tanto, diminui o tamanho do cérebro, diminui testosterona, tem várias complicações químicas que vocês não imaginam. As pessoas fumam maconha para diminuir a ansiedade, mas a maconha, quando utilizada a longo prazo, ela aumenta a ansiedade, causa depressão e diversas coisas. Então, uma coisa é você ir no ritual de ayahuasca, tomar uma ayahuasca por uma questão específica, para você ter uma experiência específica, para aí você perceber como que é, para não precisar depois. Porque quando você toma ayahuasca, você tem a experiência de se entregar. Você se entrega. E é por isso que é como se você tivesse tendo uma conexão com Deus. Pô, leva pega essa experiência, pensa sobre ela, reflete sobre ela. Eu me entreguei. Como que eu faço isso sem precisar da ayahuasca? Senta, medita, reflete sobre essa experiência. Pô, eu tive a experiência de me entregar. O que que eu preciso fazer agora? Como que eu posso replicar essa experiência? Não, eu vou tomar mais ayahuasca. Sabe? As pessoas hoje em dia parece que, né? Não, então eu vou tomar mais ayahuasca. Aí a pessoa fuma um baseado, relaxa, fica lá relaxadona. Aí depois acaba a onda. Pensa, cara, eu tava super relaxado. Que mudanças na minha vida que eu preciso fazer para ter aquele estado, sem precisar da substância? O que que eu preciso fazer? O que que eu preciso mudar na minha vida? Como que eu posso voltar? Aquela pessoa acha que não, vou fumar de novo, sabe? Então, eu sei que essa é a minha opinião. As pessoas não gostam dessa opinião, porque as pessoas preferem se drogar, mas, enfim, é a minha opinião. Tudo bem, você pode usar com esse viés, sabe? É um empurrão. Me ajuda a entender, mas não é a experiência verdadeira. Eu entendo que as pessoas, quando ouvem isso, elas não aceitam isso. É como se eu estivesse invalidando a experiência delas,
sabe? Mas eu não estou invalidando a experiência, só estou falando que não é verdadeira, que não é baseado na verdade porque você está dopada, não sabe? É como se É. fosse. Então, pessoal, e é isso.